Boa noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor aos irmãos aqui que vieram adorar o Senhor no templo e a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube, que o Senhor te visite com toda sorte de bênçãos e que você possa sair desse contato conosco aqui, ricamente abençoado e cheio do poder de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, abençoa, Pai, o teu servo. A mensagem, Senhor, é dos céus. Então, é só um carteiro, Senhor, a gente fala que é só, Pai, mas a gente sabe como é difícil, Deus, ser usado por Ti. Então, humildemente, Senhor, nós te clamamos, usa o teu servo, Pai. Que seja um vaso cheio de azeite e que esse azeite possa ser derramado aqui nos nossos corações e que nós saiamos daqui transformados pela Tua palavra de poder, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre um privilégio estar na casa do Pai, compartilhando da Sua palavra. Quarta-feira, meio de semana, momento também para a gente dar aquela reanimada, reconectada, e que em nome de Jesus o nosso senso de presença seja alto, que a gente não se disperse. Quem está com expectativa alta aí para o encontro com Deus aí, Dô? Amém. Só que eu estava refletindo, e eu tenho refletido, que de alguma forma as mensagens que estão sendo ministradas nos levam a um desconforto, a uma reflexão, a uma preparação até esse dia 30, 31. Já tivemos mensagem aqui sobre fé, mensagem sobre intimidade, e hoje a mensagem, dando um breve spoiler, vai ser muito sobre o poder de Deus, quem é esse Deus que a gente se dispõe a encontrar. A gente sai para um encontro que você não sabe quem você vai encontrar. Eu tenho que saber quem eu vou encontrar. Mas, meus amados irmãos, se eu já começo a entender que esse Deus ele é perfeito, poderoso e soberano, e Ele marcou um encontro, e que não há maldade, não há imperfeição, nem incoerência, nem incongruência nesse Deus, cada encontro é 50-50, né? Parte do pressuposto. Então só tem 50% de chance desse encontro dar errado, não é da parte dele, é da nossa. E a reflexão que eu faço e tenho feito é como a gente está se preparando para esse encontro. Tem encontros que sejam profissionais, relacionais e tudo que você chega com expectativa, e a expectativa ela é transpassada, transbordada, e tem outros que você chega, rapaz, só isso. Mirrado, meia boca, não sei. E se você é aquela pessoa que se preparou, imagina você vai fazer uma apresentação do seu trabalho, chega lá totalmente preparado e chega uma pessoa que cai de paraquedas lá, não sabe o que está dizendo, não sabe o que está falando. Por que esse cara está fazendo aqui? Quem é esse? Ou se for um encontro de relacional, a pessoa se esmera, se prepara e chega outra lá mal vestido, fedorento, com os olhos de remela. Mas a pergunta é, que preparação nós estamos fazendo por esse encontro? Porque do lado do Senhor a perfeição já está garantida. Ele é a própria fonte de perfeição. E em nome de Jesus que a gente não chegue a cair de paraquedas aqui. Eu vou mesmo, para não ficar feio com os irmãos da célula, porque tem uns irmãos da célula ali que ficam me petelhando, já estão marcando, já estão me cercando, e se eu aparecer vai ficar ruim para mim. Vai funcionar esse tipo de encontro? Não, eu vou falar aqui porque a irmã Ana disse que ela vai maratonar 24 horas aqui, eu vou tentar estar aqui também, porque eu tenho que ser... Não é sobre isso. Embora a gente faça essas brincadeiras e são ilustrativas, mas que preparação a gente está fazendo durante esse período? E a preparação do crente é o feijão com arroz básico. Tenho orado? Tenho lido a palavra de Deus? Lhe desafio, meus amados irmãos, tirando as questões de saúde. Mas crente que não tem problema de saúde, não jejua,
Tem um ponto, porque Jesus falou, não é se jejuares, não, quando jejuares. Era tão comum que quando você jejuar, só se atenta para não ficar com a cara meio amassada, fingindo uma coisa e outra. Então, assim, esse é um mês muito propício para, de alguma forma, você fazer algum tipo de jejum. Se não pode ser total, parcial, mas se esmerar e preparar o coração nesse sentido. Mas uma coisa isso é o que mais nós marcamos o encontro com Deus ou com o poder de Deus? Com Deus. Nós marcamos o encontro com Deus. Porque se nós tivéssemos marcado apenas um encontro com o poder de Deus, não é muito diferente do macumbeiro, não é muito diferente do mandingueiro, não é muito diferente de qualquer pessoa que está querendo apenas subverter um poder e me dar o poder de onde vier. Não me importa. Então, se nós marcamos um encontro com Deus, e essa é uma reflexão, e óbvio, nesses momentos de petição, de busca, todo mundo tem causas impossíveis. Quem tem causas impossíveis, milagres, questão que estão buscando, eu também tenho as minhas causas que ou eu sou impotente, ou eu sou incompetente, e tem causas que eu sou os dois, eu sou impotente e incompetente. E essas causas eu tenho gerado isso, Senhor, me orienta nesse período e tal. Mas a pergunta que eu me faço é, Júnior, você trocaria aquela sua causa top 1 que você está orando pelo encontro com Deus, para ela ser resolvida assim, pelo encontro genuíno com o Senhor, uma visitação que você nunca passou na sua vida, você trocaria? Porque, na verdade, a gente tem que estar entendendo se a gente quer um encontro com o Senhor, ou apenas nós estamos aqui utilizando esse encontro para fazer uma barganha um pouco mais espiritual. E a gente tem que entender, o Senhor ele promete milagres, bênçãos, tudo isso, e nós cremos que vai acontecer, não tenho dúvida quanto a isso. Mas no meu caso, eu tenho causas ali impossíveis que estão lá, mas Senhor, e se o Senhor me visitar de uma forma que eu nunca esperei? Eu trocaria. E eu estou desafiando que eu tive dúvida no meu coração. Senhor, mas isso aqui eu estou orando há tanto tempo e tal. Eu trocaria. Porque, na verdade, o toque do Senhor é algo indiscutível. Outra pergunta que a gente tem que fazer, eu trocaria aquela minha causa top 1 por um despertar de um poder de Deus, um dom espiritual que vai servir o reino de Deus até a volta de Cristo? Dons podem ser liberados, mas muitas vezes o dom não é para mim, o dom é para fora. Aí eu disse, Senhor, eu marquei um encontro contigo e o que o Senhor me deu foi algo para fora, não é para mim? E se o dono desse encontro, aquele que rege esse encontro, ele estiver te dando uma capacitação, um poder, algo sobrenatural na sua vida que vai servir o reino até... Aí disse, Senhor, que encontro frustrante. Mas que a gente possa visitar e sondar o nosso coração. Primeiro, como nós estamos nos preparando para esse encontro. Se nós vamos cair de paraquedas. E se nós estamos dispostos a muitas vezes entender que esse encontro vai ocorrer nos moldes de quem é o anfitrião, que é o próprio Deus. Creio que vai ter milagre, cura, libertação, sim. Mas dentro desse encontro público, o Senhor vai ter encontros individuais com cada um. E dessa individualidade podem sair muitas coisas que talvez eu esteja com a minha expectativa talvez muito centrada apenas naquela bênção. E muitas vezes o Senhor ele pode trazer uma outra coisa que você não imagina. Pode ser uma renovação, pode ser uma palavra profética que ali vai virar a história, pode ser uma cura, pode ser um dom. E que a gente tenha esse discernimento, amém? Me amem, gente. Me amem em nome de Jesus. Mas eu estou com muitas expectativas para o antes, o durante e o depois. E o depois vai ser muito testemunho para a gente se congraçar. Dito isto, feito essa reflexão sobre o encontro com Deus, hoje nós vamos meditar em algo que é bem desafiador para o pregador. Tem alguns textos que o pregador ele foge, que é texto muito complicado ou de muita treta teológica. Quando cai para você e o Senhor manda falar, você já vem com frio na espinha. Mas se Deus mandar falar, você tem que cair no texto e trazer. Mas em outro partido também tem um tipo de pregação que é bem complexa do pregador fazer, que é de texto muito conhecido.
Você trazer texto muito conhecido, eu já tive, rapaz, o que esse cara vai tirar aí de Salmo 91? O que esse cara vai tirar aí de Efésios 6? O que é que vai tirar aí do Salmo 23? O que é que vai tirar aí de 1 Coríntios 13? Alguns textos que são tão lidos, tão... E hoje nós vamos falar de Gênesis 1, né? Então tem um texto que é bem conhecido, que é bem debulhado nas nossas mentes, mas o Senhor, ainda assim, sendo um texto bem conhecido, nessa vivência, nessas orações para o encontro com Deus, o Senhor me trouxe algo desse texto que para mim foi algo bem precioso e eu quero compartilhar com os irmãos. O tema da mensagem de hoje é: E disse Deus. Vamos falar sobre um Deus que Ele diz, que Ele fala, mas quando Ele diz e Ele fala, é algo único e singular. Porque Ele não fala pensando para ver o que pode ser. Não tem diferença entre o que Ele fala e o que Ele determina. Porque o que Ele fala, está falado. E ponto. O que Ele diz, está dito e ponto. E se debruçar nesse Deus que diz e que há poder na sua palavra, é algo que a gente tem que fazer com muito esmero e com muita reflexão. Existe um Deus que fala, e o que Ele fala ninguém pode se opor. E a sua palavra já é inspirada por Deus e é o próprio poder de Deus. Existe diferenças, meus amados irmãos, entre a palavra do homem e a palavra de Deus? Sim, porque o melhor das palavras humanas vai ser apenas uma palavra que ela é ética, que ela é coerente, que a pessoa fala e sustenta o que ela falou, porque na verdade hoje na maioria dos casos a pessoa fala sentada, não sustenta em pé, o fio do bigode não existe mais, aquele compromisso com a sua palavra, mas existe uma discrepância muito grande enquanto Deus fala e quanto o homem fala. Porque quando Deus fala, não tem nada que pode se opor. Ele é um Deus eterno, está no presente, passado, futuro, não tem distinção. E muitas vezes quando você fala para uma pessoa até com boas intenções, ela não tem quase nenhuma interferência no minuto seguinte. Quanto mais em uma semana, em 5 anos, em 10 anos. E muitas vezes essas palavras são palavras soltas ao vento, cheio de esperança, cheio de... Radedo, né? Quer saber que a palavra do ser humano não serve para quase nada? Assiste... E eu já assisti muito, mas depois eu fui despertado que não serve para nada. São pessoas que ganham só para falar, sem se comprometer com nada, e falar sobre nada, que é comentarista esportivo. Ali é a prova viva que a palavra do ser humano ela não serve para nada. Eu falo uma série de coisas que digo que ia acontecer no jogo, não acontece, ninguém me cobra. Aí quando termina o jogo eu comento porque não aconteceu e boto a culpa no outro. E essa é a prova que é uma groselha que não serve para nada. E quando você vê, dá 3 horas da pessoa falando algo que não... E diferente do Senhor, que se Ele falar uma sílaba, você pode cobrar até a eternidade, porque não tem sombra de variação. Falou, está dito. Falou, está dito. Já falamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Estudiosos vão dizer, né, que existe mais ou menos 8.000 promessas. Eu nunca parei para contar e você não consegue chegar a conclusões, mas esse número de 8.000 é um dos que é mais validado, porque tem um que estica para 30.000, porque tem 30.000 versículos, que cada versículo é uma promessa. Eu já também não acredito nisso, porque tem versículo que não tem promessa. É apenas um fato, às vezes histórico, às vezes até um fato burocrático, às vezes até um fator meteorológico. Aí tem gente que não... Isso aqui é uma promessa para mim, porque se o sol não passou para cá, passou para lá. Mas o fim não é esse, é entender que Deus ele é um Deus que fala, a sua palavra é a extensão do seu falar. E quando Deus fala, está falado, está dito e pronto. A Abraão ele disse: farei de ti uma grande nação.
Passou 25 anos, eu não entendi o porquê. Ele morreu sem entender porquê. E hoje nós estamos aqui falando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como eu falei para ti, Abraão, que os grãos de areias incontáveis e as estrelas do céu são incontáveis, assim será a tua geração. O Deus que falou, Jacó não será mais enganador. Eu te chamo Israel. Estamos aqui vivendo Israel, ainda com todo esse desdobramento que Deus falou. E seguirá de ti uma grande nação, e dali surgirão as 12 tribos de Israel. A Jeremias ele falou, eu te conheci e te chamei antes da formação no ventre da tua mãe. E tudo que eu te mandar falar, falará. Falou, está dito, ponto. Sobre o povo, e eu acho magnífico essas questões que quando Deus fala, por isso assim, gente, a palavra de Deus, ela, se fosse um load assim de carregando, ela já está carregada 98,5. A gente está ali já está subindo o download para a gente subir. Então 98,5 já está carregado. Então aquele que cumpriu todos esses 98,5 ali, ele não vai cumprir esse finalzinho. E é interessante que Deus ele falou, vocês vão se ferrar, vocês vão para a Babilônia, se arrependa. Aí falou, Jeremias, você vai pregar e eles não vão se arrepender não, vão meter o sarrafo em ti. E falou, e tudo que ele falou aconteceu. Prega porque eles são obstinados, mas eles vão e vai ser 70 anos. Nem 69, nem 71. E eu fico imaginando aqueles que, aí o tempo passa, a pessoa se esquece, aí começou a dar, rapaz, está mais ou menos perto aí dos 70. Será que vai acontecer alguma coisa diferente? Porque a gente está na mesma situação. Subjugado na Babilônia, escravo pendente, aí vem a Pérsia, e o Senhor diz, Ciro, meu servo, vai lá, toma o poder e liberta o povo, não em 69, não em 71, 70, no prazo que eu determinei. Sobre Pedro ele falou, Pedro, ou pedra, né? Sobre ti edificarei a minha igreja. E nós podemos ter divergências com os irmãos católicos e tudo, mas para os católicos o primeiro papa foi Pedro. E é indiscutível o que esse homem contribuiu como um pilar da igreja. Sobre si mesmo Deus falou, eu sou. Ponto. Sobre Jesus ele falou, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E ponto. E nessa fase ele está quase dizendo, ele é meu filho, e aí, cai para dentro para ver quem. Ele é meu filho, amado, em quem me alegro. Vamos ler Gênesis 1, meus amados irmãos. Vou ler na NVI. E se você tiver uma caneta, ou um marca-texto, ou alguma coisa aí no seu celular, e toda vida que você vê a palavra disse, eu sugiro que você marque. Esse foi o exercício que eu fiz em casa, e quando eu vi, rapaz, coisa linda. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e o separou, as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra,
e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e as árvores cujo fruto produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite, sirvam-se eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam-se de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. E disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre o céu, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as espécies e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis, fecundos e multipliquem-se. Encham-se as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham-se e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, todas as árvores que dão os frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu o que havia feito. Deus viu o que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o 6º dia. Glória a Deus, mas é importante um panorama claro e extenso da palavra de Deus. Em geral, as reflexões sobre Gênesis 1, elas vão muito na criação, no propósito da criação, a sequência das coisas. E a proposição hoje aqui é um pouco diferente. Eu não quero falar sobre o que foi criado. Eu quero falar sobre quem criou. Só um parêntese para cristão. Não existe, meus amados irmãos, harmonia entre criacionismo e evolucionismo, darwinianismo, todas essas questões. Não existe. Ou a gente crê que o ser humano nasceu da maneira que Deus diz que nasceu, ou eu não tenho como ter uma cosmovisão cristã e acreditar que nós somos aqui a evolução de uma explosão que deu início a uma partícula há milhões de anos. São coisas totalmente distintas. E eu vi um sábio pastor falando, e disse: eu me incomodo com essas pessoas que vêm me perguntar quem criou o mundo foi Deus e quem criou Deus. Aí eu pergunto para ele: então, tá bom, você crê no Big Bang, bonzão. Você crê no Big Bang, que teve uma explosão, e resolveu.
Mas antes do Big Bang, para ter a explosão, tinha que ter a matéria, não tinha? Tinha que ter uma matéria que daí explodiu. E quem criou a matéria? Ou você crê que Deus criou todas as coisas, ou você crê no evolucionismo, darwinismo, etc. E é interessante que Gênesis 1 tem algumas respostas para dilemas da humanidade que o cristão não deveria ter. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Gênesis 1 é para falar cravado. Deus disse que a galinha nasceu pronta e depois veio o ovo. Quem veio primeiro? As reflexões, a semente ou a árvore? Não, o texto diz: Deus criou a árvore e da árvore será gerada a sua semente. A gente não precisa ter esses debates, porque nós cremos no que está escrito. E se aprofundando um pouco, em conhecer um pouco mais esse Deus, o Criador de Gênesis 1, eu separei aqui 5 pontos para a gente refletir um pouco. Primeiro, temos que entender que Deus é eterno. Gênesis 1:1. Olha o que está escrito. No princípio. Princípio de quem? Nosso ou de Deus? Não nosso. Assim, no sentido de começou a jornada que ele quis se relacionar conosco e dar um start para o que é a humanidade. Porque Deus, por característica, ele é eterno. Não tem início, não tem meio, não tem fim. Ele é alfa, é ômega. Sempre existiu e sempre existirá. Mas eu vou começar uma jornada aqui, eu vou dizer, num princípio, para começar a narrativa. Então, nós temos que entender que nós somos limitados, parciais, vivemos entre 70, 80, 100 e poucos anos. Mas nós servimos a um Deus que ele é eterno, que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Isso é muito importante para que a gente tenha a compreensão de quem é esse Deus. Hebreus 1:10 vai dizer: Tu, Senhor, no princípio estabelecesse os fundamentos da terra. Ele está falando no princípio de Deus ou no princípio do homem, de quando o Senhor começou a querer construir isso para nós? No princípio da gente. Então, nós temos que entender primeiro, esse Deus que criou todas as coisas, ele é eterno, ponto. Ponto 2, Deus criador. No mesmo versículo 1 diz: No princípio Deus criou. E esse criou no original, gente, é a palavra bará, que está relacionado a algo que só pode ser criado por Deus. Eu pegar algo e Steve Jobs inventou o Apple, não se aplica bará. Ford criou o carro, não se aplica bará. O homem criou no original. Tem outra palavra quando é uma criação do homem, quando é algo que é melhorado que o homem fez. Por isso que o salmista, quando ele orou, cria em mim um coração novo, ele usou a palavra bará. Senhor, o Senhor pode gerar um coração novo, porque esse aqui, só a misericórdia de Deus. Então nós temos que entender que nós servimos um Deus que ele é criador, criativo. Tudo o que nós conhecemos e o que nós não conhecemos foi criado por Deus. Como assim, Júnior? O que nós não conhecemos, meus amados irmãos, sem sombra de dúvidas. E olha que a ciência avançou muito, mas até a vinda de Cristo eu creio que a gente vai ainda conhecer uma fração do que foi a criação do Senhor. Estudiosos dizem que os mares profundos são tão inabitáveis ainda como as galáxias. Os níveis de profundeza dos mares mais profundos, o ser humano ainda não conseguiu chegar a explorar o universo que tem lá dentro. Eu acredito que como a gente está ali naquele finalzinho do download, a gente não vai, muito possivelmente, conhecer e conseguir extrair. O salmista, no Salmo 121, ele vai dizer: o meu socorro, né? E o Marquinhos cantou isso. Ele virá de onde? Do Criador dos céus e da terra. Então nós temos que entender que o Senhor é eterno e que ele é o Criador de tudo, sem precisar registrar patente. O inventor, quando cria alguma coisa, a primeira coisa nesse mundo, vou ter que patentear, é só minha. E na China eles já abriram mão de fazer patente, porque não dá tempo. O tempo de registrar, já criaram outra coisa e já começou o quebra-pau. Mas o Senhor, ele criou
tudo, desde as pintinhas perfeitas de um pavão, a aurora boreal, que o homem vai lá e viaja para ver aquele fenômeno que é indescritível. Ele criou. Ele criou o arco-íris, que ainda é a sua aliança conosco. Ele criou as cores de uma onça pintada, da zebra. Tudo foi criado por Deus, num nível de perfeição, e criou a mim e a você também, meus amados irmãos. Então nós temos que entender que nós servimos um Deus criador, eterno, criador, trino. O nosso Deus é um Deus trino. Ponto 3. Aqui, pode passar mais um, parte por favor. No verso 1 vai dizer, num princípio Deus, esse Deus aqui, não é a palavra Yahvé ou Javé, é Elohim, está relacionado à pluralidade. No verso 2 ele vai dizer, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, relacionado ao Santo Espírito. E lá no verso 26 ele diz, então disse Deus, façamos. Ou Deus ele estava muito solitário, aí tem uns que vão querer puxar, não, ele estava falando isso com os anjos, mas os anjos não, o texto segue dizendo que é imagem e semelhança, nós não somos imagem e semelhanças de anjos, nós somos imagem e semelhanças de Deus. Então nós temos que entender que é um Deus único, eterno, criador, mas que se comunica com 3 personalidades, com 3 pessoas. E João 1 vai testificar isso, que o Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, já estava aí. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E agora, meus amados irmãos, vamos ao cerne, ao ponto principal dessa mensagem, que é, e disse Deus. O que foi que esse Deus disse? Pode passar mais um, Pati, por favor? Deus disse que haja luz e houve luz. Ele não fez uma prece, ele não fez mandinga. Pô, será que vai? Será que não vai? Haja luz, houve luz. Ele disse, então, depois disse Deus, haja entre vocês águas num firmamento. Depois disse, ajuntem-se no lugar as águas que estão debaixo do céu. Não sei em vocês, gente, mas às vezes eu tenho dificuldade de dizer uma coisa, uma filha de 2 anos fazer na velocidade que eu quero ou como eu quero. E Deus fala, águas, se separa. O que vai estar embaixo e o que vai estar em cima. Isso é céu, isso aqui é que água. Pronto, disse Deus. Disse Deus, haja lumiares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sol. Lua. E o ser humano ainda está entendendo o sistema solar, batiza planeta, depois diz que planeta não é mais planeta, vira não sei o quê, até hoje. E tudo isso que o homem está estudando em torno de sistema solar, Deus disse, quero 2 lumiares aí para esse negócio. Um para governar o dia e outro para governar a noite. Acho que vai ficar bom. Diz também Deus, encham-se as águas de seres vivos e sobre as terras aves. Aí tem uns, mas por que Deus criou primeiro o peixe, depois ave? Só que o evolucionista ele dá umas bebidas na Bíblia, né? Ele vai meio que ali foi ali ele vai seguindo a sequência para tentar pegar. E ele começa lá mais de peixe, de anfíbio, de toda essa questão, né? Mas aí tipo, fez todos os seres das águas e todos os seres que voam. A águia mais perfeita que voa aonde muitas vezes os nossos olhos nunca alcançou, Deus criou numa palavra. O peixinho palhaço do Procurando Nemo foi criado também com a sua palavra. O tubarão mais feroz ou a ave mais dócil foi criado nesse instante. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Aí são os seres que vivem na terra, do elefante à joaninha, na mesma palavra. E disse Deus, façamos o homem, deixou
o pior pro final. O que ia precisar de mais misericórdia, nós. Façamos homem a nossa imagem e semelhança. E eis que dou todas as plantas que nascem e que produzem. Mas lendo isso, meus amados irmãos, vendo os meus problemas, os meus dilemas, as minhas angústias, eu vou questionar o poder desse Deus que criou tudo com a sua palavra. E muitas vezes a gente visita e ora para esse Deus como ele estivesse... eu acho que ele não está tão poderoso hoje não. Eu tenho que... Vai, Senhor, fica mais poderoso. Nunca será ausência de poder. Talvez não chegou o tempo ou não é o propósito. E não tem como não ler Gênesis 1 e eu caí e choro copiosamente e disse, Senhor, o Senhor criou tudo que existe com a tua palavra. E muitas vezes a gente limita esse Deus a um câncer, a um emprego, a um relacionamento, a uma depressão, a um diagnóstico médico. A gente coloca o Senhor, Criador de tudo, e fica crendo no homem, negociando com o homem, barganhando aqui, barganhando aqui. Nunca será ausência de poder. Ezequiel 37, tem um diálogo muito lindo entre o profeta Ezequiel e o Senhor. Deus leva ele, e aí Ezequiel, esse horror de osso seco aí, dá para sair alguma coisa daí? Eu fico imaginando Deus ali, né? Senhor, tu sabes. Vou dizer o quê, né? No meio desse imprensado. Agora eu estou te dando autoridade. Vou te dar um pouquinho para você entender o que é um pouquinho de você ter autoridade que eu tenho. Fala. Aí ele falou, Senhor, profetizou e osso juntou com osso, nasceu tendão, nasceu junto. Nosso Mestre Jesus, homem e Deus que viveu aqui na terra, um leproso chega para ele, está relatado em Mateus 8, 23. Mestre, se quiseres, pode me curar. Jesus olhou, eu quero. Não teve negociação. Quero. Se quiseres, quero. Uma vez chegando para o centurião, ele lá negociando, vai lá, não vai, fica aqui e tal. Aí o centurião, Senhor, sou homem de autoridade, você também é de autoridade, você não precisa ir. Só a tua palavra já resolve a parada. Aí ele falou, Israel, nem Israel eu vi tamanha fé, porque eles creram que eu sou, esse centurião creu que eu sou o Deus de Gênesis 1, porque quando eu falo, nada pode se conter. E depois quando ele chega lá, mais ou menos que horas que aconteceu? Exatamente no momento que ele falou. Nem antes, nem depois. No momento exato que o Senhor falou. Esse Deus, mesmo sabendo que tem todo o poder, vendo a tristeza das irmãs de Lázaro, Senhor, se estivesse chegando antes, não sei o que e tal. Ele chora pelas pessoas, né? E fala, Lázaro, vem. Você vai morrer de novo, Lázaro. Vai acontecer outras coisas aí e tal. Mas para esse testemunho, as pessoas precisam ver o que é um morto ressuscitar. E é porque ele falou Lázaro, né? Se ele falasse só vem, aí veria tudo. Todo mundo que tinha morrido, né? Então ele teve que... Quase, se fosse um nome grande, ele ia dar Lázaro com sobrenome e tudo, para não vir outros Lázaros, né? Mas era um nome bem específico. É esse Deus que nós servimos. Ponto 5. Deus só faz o que é bom. Amém, gente? Deus só faz o que é bom. E da mesma forma que ele disse, e disse Deus, ele fala, haja luz. A luz é boa. E Gênesis vai esse diálogo de Deus com ele mesmo, tudo que ele cria, e depois ele diz,
Faça lumiares. Ficou bom o sol e a lua. E é esse debate de Deus com ele mesmo, só admirando o que ele mesmo criou. Vamos criar as aves do céu. Ficou bom. E Deus viu que ficou bom. E Gênesis segue desse diálogo de Deus com Deus. E Deus vendo que ficou bom. Me veio algo aqui, nesse Deus trino, poderoso, é como se Deus fala, vai lá, Espírito Santo, faz essa. Aí Jesus diz, pô, Espírito Santo, ficou da hora, hein? Vai lá, Deus Pai, faz essa daqui. Ô, Pai, ficou bacana. Mas é um diálogo de Deus com Deus, admirando tudo o que Ele fez. E Ele finaliza dizendo, e Deus viu que tudo o que havia feito era bom. Glória a Deus. E esse bom está relacionado a ser perfeito, amável, indescritível, incomparável. Romanos 12 vai dizer, 12:2, para que a gente possa desfrutar a boa, perfeita e a vontade de Deus, né? A vontade de Deus que ela é boa, perfeita e agradável. Queria chamar o Marquinhos aqui e queria ter um tempo de reflexão e de adoração e que em nome de Jesus, meus amados irmãos, o meu único desejo para essa quarta-feira é que você saia daqui um pouco mais conhecedor de quem é esse Deus que a gente serve. Ele não é homem para mentir, não filho de homem para que minta. Nele não há sombra de variação. O mesmo Deus que criou todas as coisas com a sua palavra é esse mesmo Deus. Esse mesmo Deus que diz que tudo ia acontecer e aconteceu é esse mesmo Deus. E nós não podemos, ofende o nosso Senhor, olhar algo que nos incomoda e questionar a sua grandeza. Questionar o seu poder, questionar o seu amor. Eu coloco a minha vontade pessoal ao que está me incomodando e eu idolatro a minha dor ao invés de idolatrar o meu Deus. Seu filho, você não viu o que eu criei? Tudo o que existe, o que você conhece, o que você também não conhece, eu criei com a minha boca. Diz que foi 6, 7 dias, porque eu queria te dar um contexto para que você tivesse o descanso, tivesse o desfrute, mas se eu quisesse fazer tudo de uma única vez, eu faria. E você fica questionando o meu poder, o meu amor, limitando quem eu sou, filho. Não podemos, meus amados irmãos, não podemos. É ofensor ao Deus santo e perfeito questionar o seu poder. Ao invés de voltar e dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual o propósito disso, Senhor? Como o seu nome pode ser glorificado nisso? Em alguns momentos a resposta vai ser, Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós servimos. Porque se nós entendermos quem Ele é, gente, tudo fica mais fácil. A adoração, a devoção, o testemunho. Se nós entendermos quem Ele é e como esse Deus escolhe se relacionar com a gente, Senhor, por que eu? Por que o Senhor me escolheu, Senhor? Eu sei o quão indigno, quão corrupto, quão parcial eu sou. E o Senhor que criou todo o universo com a sua palavra, Ele se relaciona individualmente. Ele disse escrito, filho, bate e eu abro. Buscar-me-ei, filho, e me acharei quando me buscarem de todo o coração. Esse mesmo Deus
Jesus, o Filho do Homem, a última palavra que ele deixou no relato de Mateus 28:20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente passa por esse texto como se fosse motivação de um coach, como se fosse um compromisso de um homem com a mulher, como se fosse uma carta deixada. Não, é o Senhor do universo que diz: eu estarei convosco todos os dias. Não é dia sim, não é dia não, não é semana sim, semana não, até a consumação dos séculos, onde tudo isso que você não entendeu, não compreendeu, ficará claro. Tudo que o pecado gerou, tudo que o pecado te machucou, quando chegarmos lá na Nova Jerusalém, Senhor, louva para nós, Marquinhos, esse tempo de entrega, de busca, de compreensão com o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Santíssimo Senhor.
Glórias ao teu nome, Santíssimo Senhor. Deus eterno, aquele que não tem início, nem meio e nem fim, que existe desde sempre e sempre existirá. Deus criador de todas as coisas que vemos, que ainda não vemos, que não vimos, que compreendemos, que não compreendemos. Deus criativo, perfeito. Deus trino que coexiste em perfeição e harmonia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ah, meu Senhor. E disse Deus, e quando o Senhor diz, está dito, Senhor. E ponto, ponto. Deus bondoso, e tudo que fazes é bom. O que julgo é feito, Senhor, e o resultado das coisas não é a minha opinião, não é a forma que eu vejo, é o que está escrito. Tudo que criastes é bom. Fique de pé, meus amados irmãos, vamos exercitar um pouquinho de treinamento de oração. Nós vamos orar muito, eu creio, nesse dia 30, e que em nome de Jesus a gente vá forjando, vá preparando. Eu vou ter o meu momento aqui, mas ter o seu momento com Deus, sem protocolo, que Deus gerou em você nessa palavra. Se é confiança, agradeça a Deus por Ele ter renovado a confiança. Se é confrontamento, agradeça a Deus pelo confrontamento e peça perdão por muitas vezes. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Por mesmo te servindo, se relacionando contigo, às vezes eu me despeço e não vejo a tua grandeza, Senhor. Me perdoa, Senhor. Apresente as suas causas a esse Deus. Se foi uma palavra que Deus prometeu sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. E pode ser, Senhor, eu ouvi, Senhor, eu recebi essa promessa. Tá doendo, Pai, tá doendo. Que em nome de Jesus o Senhor possa cumprir isso na minha vida. Se é uma angústia, um desespero, clame por consolo. Senhor, consola-me. Se é falta de fé, se está se sentindo raquítico em relação à fé, peça para Ele renovar. Senhor, renova a minha fé, renova a minha esperança. Revela-me mais quem Tu és, Pai. Harakarabaraladai. Quero Te conhecer mais, Pai. Quero Te conhecer mais. Quero Te conhecer mais. Se Jó, que era o homem mais justo que existiu naquela geração, ele chegou à conclusão e disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de tudo isso, Senhor, hoje eu te conheço de andar próximo. Queremos, Senhor, ansiamos por andar perto de Ti, próximo de Ti, não só nos cultos ou em momentos emocionantes, mas quero andar contigo, próximo em cada momento, em cada segundo, Senhor. Faça-os minhas, Pai, a palavra de Pedro que disse: para quem iremos, meu Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós não temos outro Deus, Senhor, nós não temos uma outra esperança, nós não temos um plano B, Senhor. Tu és o nosso único plano, Senhor. Tu és a nossa única esperança, Senhor. Tu és poderoso, magnífico, Senhor. E nós Te louvamos por isso, Pai. Te louvamos, Senhor, pelas bênçãos recebidas e pelas que ansiamos. Te louvamos pelos livramentos, Pai. Te louvamos pelas graças recebidas. Te damos graças, Pai. Te louvamos, magnífico Senhor, Criador dos céus e da terra.
O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e terras. Não vem do plano econômico, não vem do chefe, não vem da fake news mais recente, não vem da promoção, não vem do marido, da esposa, do pai. O nosso socorro e o único socorro vem de ti, meu Senhor. Vem somente de ti. Mas nos ajuda, Deus, a colocar isso em prática. Que não seja uma teoria vã em nossas vidas. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, que disse e criou todas as coisas, que a graça de Jesus Cristo, que disse que estava consumado e ao terceiro dia ressuscitou, e que a comunhão do Santo Espírito, o Consolador, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz. Que Jesus abençoe.